Nós vamos partir então finalmente para o Mesozoico, tá? O Mesozoico ele é bastante famoso porque é durante o Mesozoico que a gente vai ter então o que a gente chama de período dos dinossauros, né? E ele é dividido então em três períodos, né? Que a gente vai ter então o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, tá? Eles estão mais ou menos divididos por igual, né? O Cretáceo é um pouco mais longo, durando cerca de 79 milhões de anos. E aí eu vou explicar um pouco o que cada um desses períodos acabou sendo famoso, né? Mas basicamente a gente pode resumir o Mesozoico como um período dos dinossauros, tá? Mas não é totalmente igual, tá? No período do Mesozoico, então, a gente já tem então a, uma redução então na diversidade das pteridófitas. Então, o que a gente acaba observando então nesse período é uma mudança, então, do que a gente tinha do período do Carbonífero, do Permiano, onde que as pteridófitas estavam dominando, para então ter o domínio, então, basicamente, das gimnospermas, tá? Como eu já tinha mostrado, então, no outros slides, eu falei que no período, então, do Mesozoico, a gente tem a maior diversificação das angiospermas, é uma diversificação que a gente chama de uma diversificação silenciosa, tá? E que são as plantas, então, com frutos, né? E as gimnospermas, então, têm a sua maior diversidade nesse momento, tá? É um período com bastante presença, então, das primeiras coníferas, como, por exemplo, os pinheiros, começam, então, a surgir nesse momento, tá? Então, mas lembrando, né, que toda essa diversificação, então, das angiospermas, que está aqui em vermelho, foi todo nesse período, então, do Mesozoico, que é o período, então, aqui grifado em vermelho, tá? Então, por mais que poucas pessoas falem sobre a presença, então, de angiospermas, então, no período Mesozoico, é no período Mesozoico que a gente começa a observar fortemente a, a origem, então, dessas plantas, tá? Das plantas com frutos. Apesar de que a gente não tenha muitas evidências fósseis em relação a esses grupos, tá? A gente faz as inferências baseadas em biologia molecular e, e algumas inferências em relação a alguns fósseis, tá? E basicamente em relação à biogeografia, então, dessas plantas, ok? E é bem interessante que a gente consegue observar essa diversificação, então, das plantas com flores, né, com essas plantas com frutos, com muitos dos polinizadores que a gente conhece hoje em dia, como, por exemplo, muitos dípteras, lepidópteras, né? Lembrando, dípteras são as moscas, lepidópteras, então a gente tem as borboletas e as mariposas, e os himenópteras, né, que é o grupo então das vespas de outros insetos sociais. E a gente comparando então com outros grupos que não têm essa ligação com a polinização, que a gente observa muito fortemente com esses três grupos, a gente vê que então teve uma coevolução muito forte entre esses grupos, entre então os polinizadores e também com os dispersores, né? Então as plantas com flores e frutos, né? Então que são as angiospermas, devem ter um fator muito importante entre esses dois grupos para que um auxilie, então, para maior diversificação de um grupo com o outro, o que a gente chama de coevolução. É bem interessante porque quando você tem uma diversificação bem grande de polinizadores, você também acaba tendo como uma evolução paralela uma maior diversificação, então, de plantas polinizadas. E isso se dá basicamente porque as plantas, quando elas são polinizadas por um determinado inseto, elas não querem ser pilhadas por algum tipo de outro inseto. Vou tentar explicar da seguinte maneira. Quando uma planta está sendo polinizada, então, por uma vespa, por exemplo, ou uma abelha, e essa abelha é visitada por uma abelha que vai lá e consegue levar então esse pólen para outra flor, muitas vezes isso pode também acontecer que outra abelha, que não é exatamente uma que caiba certinho na flor, possa, na verdade, pegar o pólen e roubar aquele pólen e não fazer com que seja realmente diversificado.
Então, acaba tendo sucesso somente aquela planta que consegue fazer realmente uma coisa específica em relação a uma espécie de polinizador. E, ao mesmo tempo, o polinizador também vai conseguir somente obter recurso de uma determinada planta que ela conseguiu, então, evoluir juntamente com ela. Então, acaba sendo uma corrida em relação uma com a outra. É uma coisa que a gente chama de coevolução, uma ideia que é bastante interessante na matéria então, na disciplina de evolução, vocês devem ter visto, que é a ideia de coevolução, então, de grupos diferentes, né? Como no caso aqui de polinizadores com plantas, tá? Então, vamos falar um pouco dos grupos, os períodos de modo geral, tá? Então, a gente tem um período, então, do Triássico, que, lembrando, é uma ligação entre um grande perda, então, de diversidade que a gente observou, então, no final do primeiro Triássico, e também tem uma coisa bem interessante, que no final, então, do Triássico para o Jurássico, a gente começa a ter uma mudança de um outro momento, que vai ter também uma outra grande extinção. Então, cinco grandes extinções que a gente observou, ficou, vamos dizer assim, compressos nesse período do Triássico, tá? Que é coisa de 50 milhões de anos, tá? Além disso, nesse período, por causa da ideia da Pangeia e de toda a presença então da Pangeia, a gente então tem a formação então a gente tem a presença então de um grande deserto então no interior do Triássico. Em relação aos sítios paleontológicos, é bem legal saber que, por exemplo, existem alguns sítios paleontológicos que são presentes no Rio Grande do Sul, aqui no sul do país, que são bem ricos em fósseis desse período do Triássico. Na Argentina também tem alguns fósseis desse período, então é um período relativamente bem documentado aqui na América do Sul. Tá? Nesse período a gente tem uma forte presença do que a gente chama de temnospondilos, que são então anfíbios, só que são anfíbios bem diferentes do que a gente conhece hoje em dia, né? Que então é um grupo que a gente chama de grupo irmão dos lissanfíbios, né? E quem são os lissanfíbios? São o que a gente conhece hoje em dia, né? As zoanuros, as salamandras, né? E nesse período eles puderam florescer bastante, né? Puderam então se diversificar bastante. E então é um grupo que não é ainda os dinossauros, vamos dizer assim, tá? E mais o grupo então que a gente chama dos dinossauros, vamos colocar, né? Que é bastante famoso. A gente então tem o grupo então dos diapstas, né? Que a gente pode então dividir em dois grandes subgrupos, né? Que é o grupo então dos Avemetatarsi e também dos Crurotarsi, tá? Esses dois grupos, depois a gente vou explicar um pouco mais, mas a gente tem basicamente esses grupos então de diapstas, né? Então a gente tem, por exemplo, os dinossauros, que eu já expliquei para vocês, né? Que é bastante famoso. A gente vai ter também os pterossauros, a gente vai ter também os notossauros, os ictiossauros, bastante presente, né, naquele momento. Uma coisa interessante em relação aos ictiossauros, né, que então é um grupo que é de novos répteis marinhos, que, vamos dizer assim, voltou então ao ambiente aquático. Lembrando, né, que lá no período devoniano a gente tem a conquista do ambiente terrestre, então pelos tetrápodas, e é uma coisa interessante que agora no período Triássico os tetrápodos então voltaram para a água, tá? E então a gente começa então a ter uma maior diversificação então no período Triássico. Então quem são eles, né? Então o grupo dos Crurotarsi, a gente tem então a grande presença massiva então dos crocodilianos, né? Enquanto que, por exemplo, nos Avemetatarsia, então a gente tem então um grupo que vai dar origem então aos dinossauros, né? E também aos pterossauros, tá? E também às aves, tá? De modo geral, dentro dos dinossauros, a gente vai ter dois grandes grupos, né? Que é um o Saurisquia e outro Ornitisquia, que tem a ver com a bacia com o osso da bacia deles, mas ironicamente, né, por mais que o nome Ornitisquia sugira então que seja ligado a aves, na verdade o grupo que dá origem às aves então é presente então no grupo dos Saurisquia, né? E então nesse período então no Triássico a gente começa a ter uma diversificação, né? Alguns grupos, inclusive, como por exemplo os Herrera sauride, né, foram então extintos no período Jurássico.
Só que, como vocês podem ver, né, no período Jurássico a gente começa a ter uma maior diversificação, e no período Cretáceo a gente pode falar que é a grande apogeu, então, dos dinossauros, tá? Então, por mais que o filme fique famoso em relação aos Jurássicos, né, a gente então tem uma maior diversificação, então, na verdade, do Cretáceo, tá? Lembrando novamente, então, que no final do Triássico a gente tem outro grande evento de extinção, muito possivelmente por erupções vulcânicas, que é o que a gente tem de muitas evidências, como por exemplo de um grande derramamento de lavas que aconteceu aqui no interior do Brasil, né, que anteriormente era, na verdade, o que a gente chama de Gondwana. Então, a Gondwana começa a se separar, então a gente começa a ter uma separação então do continente atualmente, né, o continente sul-americano de hoje em dia e do continente africano, e então começa a ser como se fosse um grande rasgo, né, no meio desse continente, e esse rasgo então começa com muitas erupções, né, e isso logicamente acabou levando então a mudanças climáticas e muitas das espécies então se extinguiram. E aí a gente entra então no período do Jurássico. No período Jurássico, então, a gente começa então a ter um surgimento então da separação entre a América do Sul com a África. A Austrália também começa a se dividir também da África e a Antártida também. Então a gente começa a ter cada vez mais as separações desses grupos, tá? Os primeiros mamíferos já estavam evoluindo então nesse período do Jurássico, mas o que a gente pode destacar aqui é, na verdade, a origem, então, do grupo, então, dos lagartos, de modo geral, né? Então, o grupo dos lepidossaurias, né, que é o grupo, então, separado, então, dos dinossauros. A gente começa, então, ter, por exemplo, no final do Triássico, o grupo dos Phenodon, que é, né, as tuataras, e no meio do Jurássico, mais para o final, a gente começa, então, a ter registros, então, dos lepidossaurias, né? Então, como, por exemplo, os lagartos mesmo e as serpentes, né? Então, a gente vai ter outros grupos, como, por exemplo, o grupo dos crocodilianos e das aves, que começa, então, a se diversificar, então, a partir do Triássico e continua essa diversificação ao longo do Jurássico, tá? A gente não pode esquecer dos pterossauros, que também é um grupo que foi extinto no final do Mesozoico, mas é bem interessante porque é um grupo do tetrápoda que alcançou voo, que conquistou, então, o voo. Então, a gente observou, então, a conquista do voo pelos invertebrados lá no Carbonífero, só que aqui a gente começa, então, a observar o voo pelos tetrápodas a partir, então, do Jurássico, né, do final do Triássico, com os pterossauros, né. Pterossauros é um grupo bastante diverso, né, que continua então sua diversificação ao longo então do Cretáceo. Vamos então entrar no final do Mesozoico, quando a gente finalmente entra no Cretáceo. O Cretáceo tem aquela separação completa então do continente sul-americano pela África e também da Antártida. A Austrália ainda está um pouco unida com a Antártida, mas daqui a pouco já vai se separar. O subcontinente indiano, né, que naquele momento estava somente Índia junto com Madagascar, começa então a se separar para ir em encontro à Ásia, tá? Ainda em relação ao continente sul-americano com a África, então já tem a separação. O continente sul-americano começa a virar praticamente uma grande ilha, tá? Com alguns mamíferos que começaram essa evolução a partir daquele momento, então no período Cretáceo, tanto que a diversificação então de mamíferos que aconteceu aqui no período Cretáceo foi bastante único aqui na América do Sul, tá? Muito dos grupos de mamíferos que existiam então aqui na América do Sul também eram irmãos aqui da Austrália, tá? Como por exemplo no caso dos marsupiais. Só que no caso da América do Sul, ao contrário da Austrália, a quantidade de marsupiais foi suplantada ainda em relação ao número de placentários. Mas a gente já tem então a existência então de mamíferos aqui nesse momento, tá? A gente tem também a presença de pterossauros, né? Eu já tinha explicado isso para vocês na outra aula.
em relação à presença, então, de, por exemplo, de muitos fósseis do período Cretáceo aqui na região do Crato, que é aqui no Ceará, tá? Que era basicamente um local com bastante mares rasos aqui, né, naquele local. Então, esse lugar de mares rasos tem uma diversidade bem alta de fósseis de peixes e também de pterossauros, tá? Então, grandes pterossauros foram descobertos, como, por exemplo, esse fóssil chinês aqui, que é um dos maiores que foi observado. E, no caso, o maior pterossauro que foi encontrado tem uma envergadura de 10 metros. A gente não tem aves com tal envergadura hoje em dia que alcance, então, 10 metros. Então, os maiores animais voadores foram observados, então, naquele período, tá? E no caso das aves mesmo, o grupo que a gente conhece hoje em dia como os maiores voadores, a gente já começa, então, a ter origem deles a partir do final, então, do Cretáceo. Muito possivelmente, então, o que a gente chama de aves, né, que são chamados de neo-ornites, né, então seriam as aves novas, começa, então, naquele período, então, do período do final do Cretáceo. Só que a gente já observa muitas formas de vida semelhantes às aves. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, o fóssil do Archaeopteryx, né, que está aqui, né, nesse grupo, do Archaeopteryx, que é no começo já do Cretáceo, final do Jurássico. Só que ao longo do Cretáceo a gente foi observando várias outras formas de vida, inclusive tem muitas evidências em relação, por exemplo, de presença de penas, né? Então está aqui o Archaeopteryx, né? Então tem no final do Jurássico, começo do Cretáceo, e existem, por exemplo, vários fósseis bem interessantes com a presença de, por exemplo, de penas. Inclusive, por exemplo, essas cenas clássicas que a gente tem de dinossauros, né? Como por exemplo do tiranossauro, como a gente vê no Jurassic Park, por exemplo, muitas vezes o pessoal especula que, na verdade, esse grupo, na verdade, seria recoberto com muitas penas, né? Tem até alguns trabalhos que evidenciam que pode ter formas muito semelhantes a penas no grupo dos pterossauros, tá? Alguns acabam evidenciando, inclusive, que pode ter penas, inclusive até no grupo dos pescoçudos, né, que a gente fala. Então deve ter, então, um grupo que seja caracterizado já com uma presença, então, de penas, já desde, então, no período já do Cretáceo, tá? E isso, então, pode ter favorecido, então, algumas características que acabou, então, depois, que a gente observa hoje em dia, que é o caso, então, do conquista do voo, né, que a gente consegue, então, observar no período do Cretáceo, então, pelas aves, que é o grupo que a gente conhece atualmente, que consegue realmente voar, tá? Inclusive tem muitos estudos bem interessantes, como, por exemplo, tentar entender como que os pterossauros voavam, né? Porque no caso, igual ao caso lá daquele pterossauro que tinha uma envergadura de 10 metros de comprimento, é uma grande charada para tentar entender como que foi a biofísica do voo daquele animal, tá? E a gente já tinha algumas outras formas de vida já no período Cretáceo que eram muito semelhantes com aves atuais, tá? Só que eles tinham algumas diferenças, como por exemplo a presença de dentes, né, nos seus bicos, né? E então seria já elos um pouco mais próximos então das aves atuais, tá? Lembrando que os mamíferos também estavam presentes naquele momento. Inclusive tem muita gente que acha que os mamíferos eram somente ratinhos, estavam ali fugindo, alguma coisa assim. Mas eu achei curioso essa matéria, um tempo atrás, de um mamífero que era um predador e que inclusive foi encontrado registro então de um dinossauro dentro desse mamífero. Não sei se alguém já chegou a assistir, mas tinha uma série bem legal dos anos 90 que chamava Família Dinossauro, e que basicamente uma família composta por dinossauros e que abriam a geladeira e tinha um monte de mamíferos ali dentro e eles poderiam comer. Então eu achei bem curioso porque na verdade o que a gente está vendo é uma coisa diferente, né? No caso dessa espécie, de um mamífero comendo um dinossauro. Então é um pouco uma inversão do que normalmente a gente imagina em relação ao que os mamíferos estavam fazendo durante o período dos dinossauros, tá? Em relação às flores, né, às plantas, como falei para vocês, no período então do Mesozoico a gente tem uma diversificação
silenciosa, então, do que a gente chama das plantas com flores, né? E existem, então, alguns fósseis que a gente já começa, então, a entender de como seriam, então, as plantas primitivas, né? O, e, a, e a hipótese mais forte em relação de como seriam as plantas primitivas, ou melhor, as flores primitivas, é o que a gente chama de uma hipótese euantial, que é uma hipótese euantial, quer dizer que é uma flor verdadeira, um anthus, né? Uma estrutura verdadeiramente bem estabelecida de como seria, então, essa flor, né? Então seria um androceu e bastante vistoso, né? Então isso acabaria dando suporte, por exemplo, que as plantas mais primitivas, né, as plantas mais plesiomórficas, com características mais primitivas, então seria o grupo então das magnoliáceas, né? Então o grupo então das magnólias, né? Não somente das magnólias, como por exemplo no caso das amborelas, que é o grupo então que a gente chama do clado Anita, tá? Você deve ter visto então isso na aula de botânica, tá? É, então fica muito gap de, por exemplo, onde que estão então essas plantas, né? Porque a gente não vê fósseis dessas plantas. Então lembrando, né, que no caso da paleobotânica, o registro fóssil é um registro mais difícil de ser observado, né? E então há uma dificuldade muito grande, né, de poder ter realmente um fóssil. Pode ter sido também porque muitos desses fósseis foi de origem em terras altas, então lembrando que terras altas são locais de intemperismo e erosão, então é da onde que saem então os sedimentos e não onde que recebe os sedimentos, porque os locais onde que recebe os sedimentos, como por exemplo uma praia, vai ter muito mais fossilização. Só que o local onde que tem o intemperismo, onde que tem erosão, na verdade é onde que todos esses fragmentos saem, então é muito mais difícil que ocorra então a fossilização. Não só isso. Muitas vezes pode ser difícil de a gente poder reconhecer uma angiosperma fóssil. Porque lembrando, né, uma angiosperma, ela precisa a gente ter um registro da flor. E eu falei para vocês que, por exemplo, a flor é muito interessante do ponto de vista dos insetos, né? Então, os insetos podem fazer a polinização. E lembrando, né, que como a gente faz o reconhecimento pelas plantas a partir, então, das flores, então é muito difícil que a gente tenha, então, o registro dessas flores. Então, é muito raro de a gente encontrar, então, a parte de angiospermas, então, nesse período então do Cretáceo e Jurássico. Por isso que é bem interessante que muitos desses fósseis chineses e também outros estudos que a gente possa observar, como eu falei para vocês, o Triássico tem bastante diversidade de fósseis aqui no Brasil. Então a gente conseguir então observar um pouco mais desses fósseis e tentar entender um pouco mais a evolução desses grupos, tá? Então a gente então tem a origem então desses grupos fósseis então das flores, né, com plantas com flores, a partir do Cretáceo. Então esse aqui é um cenário tá meio tosquinho, né, como eu falei para vocês, porque esses dinossauros aqui estão muito lagárticos, né, vamos colocar assim, com muita cara de lagarto mesmo, né, e não com algo mais parecido com uma ave, alguma coisa assim. E então a gente já tem a presença então de plantas com flores, tem a presença de mamíferos, mas também tem a presença dos dinossauros, né? E aí a gente entra no período que a gente chama da outra grande extinção, que é a extinção mais famosa, porque deu cabo então aos dinossauros, né? E também não só os dinossauros, mas também os pterossauros. Muito possivelmente por uma queda do bólido, né? Que tem as mais evidências em relação a isso, tá? Então eu vou parar aqui agora um momento para a gente poder então entender um pouco mais e aí eu volto com vocês em relação ao Cenozoico, a última parte da aula. Até mais.